Livro de 1 Samuel, na palavra a qual o Senhor Deus ministrou ao meu coração. Grande Deus! Confesso aos irmãos que meditei em Mateus, em Marcos, Lucas e em João, na passagem da ressurreição de Cristo concernente ao dia de hoje, mas Deus não confirmou, Deus não queimou o coração. E antes de eu meditar nos 4 evangelhos, Deus já tinha dado esta palavra. Aleluia! Louvado seja Deus! É interessante, rapidamente, já vou fazer menção da palavra, é para que os irmãos entendam que tudo é feito pela vontade de Deus, não pela minha, nem pela tua, louvado Glória a seja Deus! Porque quando estava ainda, pastor, na segunda-feira, trabalhando no horário de almoço, eu simplesmente sempre olho o WhatsApp, porque é o único tempo que eu tenho para falar com a minha esposa, e lá estava um convite para mim ministrar a palavra hoje numa igreja. Glória a Deus! E eu já fui lá uma vez, confesso aos irmãos que eu não me senti bem ministrando a palavra lá. E eu fiquei sem resposta naquele momento, e eu lembrei que o pastor tinha dito que ia começar um propósito aqui, né, que poderia haver o que nós ia chamar de campanha ou de propósito, e que ia preparar um dia para o corpo de obreiro estar aqui orando. E eu falei desta maneira ao lembrar que eu não iria, porque iria começar uma campanha e provavelmente o Senhor ia colocar eu para pregar. Isso na segunda-feira, irmãos. Hoje é domingo, praticamente 6, 7 dias atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem, né, a maioria da igreja estava no panorama, cultuando, adorando esse mesmo Deus que estamos aqui nesta noite. E o Senhor falou comigo quando eu estava atrás do pastor, que o pastor ia falar para mim ministrar a palavra. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito aqui, o Senhor Deus fala para que depois se cumpra, a pessoa saiba que foi Deus realmente que falou. E antes de nós sairmos daquele lugar, o Senhor, o pastor, olhou para mim e falou: você ministra a palavra amanhã? Eu falei com alegria no coração: amém. Glória a Deus! Porque uma coisa, irmãos, é você saber que tudo está sendo movido por Deus, pela vontade de Deus. Embora você não queira, embora você se sinta incapaz, mas o Senhor está te dando a oportunidade. Ele está te enviando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu até meditei na palavra da ressurreição. Mas como eu disse, desde segunda-feira para cá o Senhor foi tomando um caminho, guiando e fazendo para que tudo viesse a acontecer perfeitamente como Ele queria que acontecesse nesta noite. Então abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 3. Vamos estar meditando aqui um pouco. Grande é o Senhor! Do versículo 1 em diante. Passagem conhecida, isso facilita a ministração da palavra, como também o entendimento para a igreja. Amém? Diz assim, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 3. A epífica da Bíblia diz: Deus fala com Samuel em sonho. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestadas. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começava já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então estendeu Eli, que o Senhor
chamava o jovem. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por esta noite, a qual simplesmente estamos diante de uma verdade. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma verdade a qual, pela vontade de Deus, foi nos revelada nos dias de hoje. Maravilha, Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João 8:38, se eu não estiver enganado: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse a verdade, se não fosse a palavra, talvez hoje nós tínhamos enfeitado a nossa casa com muitas fotos de coelho, e ali comprado o ovo das Páscoas, e ali enganamos os nossos filhos, dizendo que existe um coelho, que existe, louvado seja o nome do Senhor, um ser animal que no dia da Páscoa ele abençoa, ele traz paz, traz alegria, traz felicidade, que é o que eu vi hoje no meu status. Louvado seja o nome do Senhor. Quando abri o WhatsApp e vi muitas pessoas desejando felizes dias da Páscoa, não tem nada de mal com isso. Está desejando um dia ótimo para a pessoa. Louvado seja o nome. O mal é que estava ali muita paz, muita alegria, e de fundo a foto de um coelho, atribuindo um animal tudo aquilo que só o Senhor tem e pode dar para as pessoas: a paz, a alegria, a verdadeira felicidade. E muitos se enganam e enganam o filho desde pequeno, fazendo ele acreditar que existe um coelho, um animal que pode o abençoar nesse dia de hoje. Então eu louvo ao Senhor por abrir os nossos olhos nesta noite. Glória a Deus. E simplesmente fazer, aleluia, a gente enxergar o que João Batista escreveu no livro de João, quando simplesmente olhou perante a multidão e viu Jesus vindo e disse: aí vem o Cordeiro de Deus. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro que pode trazer paz, alegria, felicidade e nos abençoar não só nos dias de hoje, mas para toda a tua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu começo hoje nesta ministração agradecendo a Deus por conhecer a verdade, agradecendo ao Senhor por libertar do engano, daquilo que muitas das vezes as pessoas acreditam e atribuem como ser e na verdade não são. Eu louvo ao Senhor nesta noite mais uma vez por poder falar da tua verdade, a verdade que liberta, que transforma, que cura e que ainda leva para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto de 1 Samuel. E vamos ver aqui uma promessa de uma mãe estéril com o teu ventre fechado pelo próprio Deus, pela própria mão do Senhor. Uma mãe desesperada, sendo afrontada dentro de casa, querendo fazer aquilo que era um dos papéis importantes naquela época. Era uma mulher dar um filho para o teu esposo, para dar continuidade à tua linhagem. E conhecendo o texto, sabendo que simplesmente não bastava ser só estéril, mas ainda existia outra dentro da tua casa, que era casada com o teu próprio marido, e que essa, vamos dizer assim, era abençoada por Deus, tinha o seu madre aberta, toda vez que se deitava, se entregava para o teu marido, concebia um filho, dava a ele mais um, para a sua descendência continuar diante da face da terra. Só que a Bíblia diz, irmão, que Eucana era um homem temente ao Senhor. Disse isso baseado porque uma vez por ano ele ia até Siló e sacrificava, fazia o seu sacrifício anual diante ao Senhor.
E um desses dias, Ana simplesmente no templo se prostra e ora, dizendo: Senhor, se tu olhar para a tua serva e abençoar-me com um filho, eu vou levá-lo para a tua casa, para o teu templo, e ele irá te servir. Então por isso que eu disse, estamos aqui diante de uma promessa de uma mãe. Uma mulher que não pensou somente em si, mas também, louvado seja o nome do Senhor, em Deus e no próprio povo. Porque vamos ver aqui na história que Eli já era velho, cego, e que os teus filhos estavam fazendo o povo pecar. Vemos aqui uma grande necessidade entre Israel de se levantar um justo que iria julgar a causa de maneira certa, que iria ensinar o povo a servir a Deus, que ia realmente fazer com que Deus fosse louvado e glorificado naquele lugar. Então Ana não só orou simplesmente, louvado seja o nome do Senhor, para satisfazer o teu desejo. Como diz Tiago, pede, pede, não recebe, porque pede mal, pede para gastar com teus próprios eleitos. O interessante é que Ana não sabia, vamos dizer assim, entre aspas, de toda essa situação, de todo esse contexto, da maneira que ele procedia e também da maneira que os teus filhos estavam fazendo diante de tempo. Mas mesmo assim, a oração daquela mulher, irmãos, foi a oração a qual Deus queria ouvir, porque ela disse: você vai me abençoar e eu vou dar ele para ti, para o Senhor usar dentro do tempo. Seja o nome do Senhor. Essa é a oração. Glória a Deus. A oração que simplesmente o Senhor, ele olha lá de cima e fala: vou responder. Glória a Deus. Vou conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ver aqui simplesmente que ele numa situação debilitada fisicamente, velho, avançado. Samuel jovem, uma criança, simplesmente aprendendo a servir a Deus diante do tempo, ainda crescendo em teu ministério, adquirindo conhecimento, aprendendo o que era ser feito e o que iria ter que fazer dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Já Eli, um homem maduro, vamos dizer assim, já com o ministério pronto, pastor, já levantado, já ungido, já separado, mas não fazendo o que deveria fazer. Uma criança honrando ao Senhor. Alguém que simplesmente, se falasse para pregar a palavra, como estava aqui o meu filho Samuel, não saberia ministrar a palavra. E quem saberia, estava fazendo pouco caso dela. Aleluia. Eita, então perceba, irmãos, louvado, que o texto nessa noite vai nos trazer um grande aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. Que enquanto aqueles que já estão lá, que o Senhor já colocou, já levantou, não está fazendo conforme é para fazer, o Senhor Deus levanta uma nova geração para que o teu nome ainda seja glorificado na terra. Eu louvo você. Glória a Deus. Porque estava eu preocupado, estou até tremendo, porque quando a gente lê e nada vem, a gente fica meio, meu Deus, domingo quando lota a igreja está. Posso chegar lá e, Deus é bom, Deus. Não. Uma igreja onde existem pregadores, onde existem pessoas que conhecem a palavra, tem que ter palavra, tem que ter conteúdo, tem que saber. Tem que chegar aqui e falar com a certeza e a convicção do que está falando, do que está ensinando. Porque a Bíblia ela dá o direito, sim, irmão, de todos nós, sabe o que? Julgar a profecia, o que está sendo pregado no altar. Eu não posso julgar o pregador, mas a profecia eu posso julgar, eu posso dizer se é ou se não é de Deus o que está sendo ministrado diante do altar. Então viemos aqui com uma grande responsabilidade, com grande temor no coração. Temor a esse agora a gente vai ver na Bíblia que Eli, sendo o sumo sacerdote, o principal do tempo, já tinha pedido. Diz isso baseado porque Eli, quando vai ter um diálogo com os teus filhos, ele fala: o povo está dizendo coisas horríveis aos seus respeitos. Isso mostra que Eli sabia o que os teus filhos estavam fazendo. Eita, meu Deus.
E como sumo sacerdote simplesmente era para fazer o que costuma fazer no dia de hoje. O que? Simplesmente não está preparado, não está servindo a Deus, está envergonhando o nome do Senhor. Fica um pouco no banco aí no seu lugar. Ele teve que afastar os seus filhos, tirar simplesmente a responsabilidade que eles tinham diante do tempo e até mesmo preservar a sua vida espiritual. Mas não, ele simplesmente larga os teus filhos na frente, larga os teus filhos ministrando diante ao tempo. E aí está um dos grandes erros. Aí está o grande erro do sumo sacerdote. É para punir quando é para punir, é para falar quando é para falar, é para pôr no banco quando é para pôr no banco, é para levantar quando é para levantar. Irmão, seja o que for, o que Deus mandar alguém que está com autoridade dentro da igreja, no grupo de louvor, que seja do varão e da mulher, se Deus mandar fazer, faça, porque é Ele que está mandando. Ficamos com medo de fazer certas coisas e de tomar certas atitudes, pastor. O irmão não vai gostar, como que o irmão vai reagir? Não. Vai pagar preço, irmão. Pai amado. Já parou para pensar que Deus pode te tirar e te colocar outro no teu lugar? Não que você vai brigar por lugar, não. Mas se Deus te colocou aquela responsabilidade, honra o que Deus confiou na tua mão. Faça o que Ele realmente está determinando para você fazer. E simplesmente Eli agora ele está ciente do que está acontecendo. Simplesmente o povo está indo e está falando: olha, eu estou indo lá. E simplesmente os teus filhos não estão me recebendo. Porque segundo o livro de Levítico, a gente vai ver, irmãos, as ordenanças, como era feito o sacrifício, tanto de animal como oferta e especial, que são os legumes. Tinha todo o estatuto. Deus deu para Arão através de Moisés. Arão ensinou seus filhos, porque ele precisaria de auxílio dentro do templo. E naquela época procedia como deveria proceder. O sacrifício era feito como deveria ser feito. Já nessa época de Eli, de Hofni e Finé, já não estavam mais respeitando os estatutos. Já não estava sendo feito como deveria ser feito. Deus poderoso. Pela lei, irmão, eu comprei o cordeiro. Eu vou mudar a história. Como sou pobre, eu comprei um novinho de pombo, que na época eu não tinha dinheiro, eu comprava o pombo. Cheguei na porta do templo, um dos filhos de Eli recebia-me. E junto com Ali, louvado seja o seu sacerdote Eli, a Bíblia diz que colocava a mão na cabeça do animal e fazia o sacrifício, aonde o teu pecado era transferido simbolicamente para o animal. Era uma maneira de purificações, era uma maneira de remissão dos pecados. Essa era a instrução de Levítico. Mas simplesmente o povo chegava lá para oferecer. Não era Hofni que estava recebendo, nem Finé, muito menos Eli. A Bíblia diz que eles mandavam um moço ir lá. E quando chegava lá, o sacrifício já dentro da panela, a Bíblia diz que eles pegavam um garfo, pastor, com 3 dentes, e simplesmente fazia assim, ó, na panela. Sabe quando a sua esposa faz aquela carne de panela deliciosa? Você escolhe a batata, escolhe aquela carninha que você quer comer. Simplesmente o moço estava fazendo assim, estava chegando lá, olhando, vindo onde estava a melhor parte, dando uma garfada e pegando. O problema não estava no escolher. O problema é que pela lei de Levítico a gente vai ver, irmãos, que tinha a parte do Senhor e a parte a qual era permitido o sacerdote se alimentar. Não era qualquer parte que eles poderiam pegar. Tinha algo ali que era exclusivamente sacrificado e oferecido ao Senhor. Posso dizer algo para ti, irmãos? Irmãos, o que é de Deus não queira para você, não. A Bíblia diz que simplesmente João Batista, ele batiza Jesus, despeça Jesus. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo e é tentado. Após a tentação, Jesus inicia o seu ministério na terra. A Bíblia diz então agora que Jesus, através dos seus discípulos, começa a batizar nas águas do Jordão. E os discípulos de João Batista, que viram Jesus ser batizado por João Batista, chega no Senhor e fala: mestre, aquele a quem o Senhor batizou está batizando. João Batista olha, pastor, e quando o homem sabe que a honra e a glória de Deus, ele é sábio na resposta. Ele fala simplesmente assim, ó: que eu diminua e o Senhor cresça. Louvado seja Deus. Irmãos, toda a honra e toda a glória seja dada sempre ao Senhor. Glória a Deus.
Ministramos a palavra porque o Senhor nos levantou. Glória a Deus. Ministramos a palavra porque o Senhor concedeu a mim e a você o conhecimento das Escrituras Sagradas. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tocou nas nossas cordas vocais e ungiu e colocou unção na nossa voz. Então, irmãos, não é porque eu estou fazendo que eu devo ficar com aquilo que pertence a Deus. Não é porque eu estou dentro de uma casa, uma igreja, levantado sendo alguém, aleluia, aos olhos dos humanos, que eu posso simplesmente ir lá e pegar o que pertence a Deus. Nesse caso, Deus está falando de honra. Você vê muitos aí, irmãos, idolatrando pregador, idolatrando levita. Simplesmente quando fala é no trovão, é isso que vai pregar. Eu preciso ir lá, é esse cara que vai pregar. Meu Deus! Esquece que quem usa é Deus, que quem dá o conhecimento é Deus, que quem usa é Deus. É simplesmente isso, irmão. Idolatria, para quem não sabe, é pecado também. Para de idolatrar o homem e a mulher, a quem o Senhor, do mesmo jeito que levantou, abate se for necessário. A honra e a glória a quem o realmente pertence. Glória a Deus. Só existe um aqui, irmão. Meu Deus! E se você perceber, não tem a foto do presbítero Diego em nenhum lugar aqui. Que Jorge vai mandar arrancar, viu, pastor? Não tem do pastor Henrique, não tem de ninguém. Simplesmente pelos olhos da fé que a gente vê é só o rosto do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é Ele que merece Oh, glória a toda Deus! a glória e todo louvor. Amém? Louvado seja Deus! Por favor. Interessante aqui, o Senhor simplesmente Ele está lá de cima olhando e vendo a situação no qual o povo está vivendo, e Ele simplesmente encontra graça na vida de um jovem. Maravilha! Um jovem a qual simplesmente agora ele vai decidir se manifestar. Glória a Deus. Ele vai se decidir a falar. E perceba que diz aqui no versículo 1 que naquele tempo era de valia a palavra do Senhor. O Senhor Deus não se manifestava em visões, como a gente vê Deus manifestado por Daniel, em José em sonho e outros da Bíblia. Naquela época estava meio escasso, meio difícil o Senhor se manifestar. Havia poucas visões espirituais, vamos dizer assim. Não era todo mundo que estava com, vamos dizer assim, com tanta fiação, comunhão com Deus, ao ponto de ver as coisas ocultas, as coisas que somente o Senhor sabe e revela quem Ele quer. Coisas a qual a igreja deveria ter nos dias de hoje. É, Pai amado. Simplesmente estamos aqui, né? E pode ter um demônio na vida de alguém dentro da igreja. Pode vir simplesmente alguém visitar a igreja hoje pela primeira vez e estar possessa de uma legião. E se a igreja não tiver vida espiritual, irmão, ele vai ficar aí reinando e ele vai embora na vida daquela mulher. Ninguém vai ver, ninguém vai expulsar. Então perceba que naquela época estava escasso com esse tipo de dom. Estava difícil, perdoa às vezes por linguajar. E tem um passado que às vezes acaba nos atrapalhando um pouco. Mas o interessante é que simplesmente Deus ele vê agora em um jovem que não vê mais no sacerdote ali. Não encontra mais em Hofni, filé. E a Bíblia diz que simplesmente Deus vai falar Samuel. E Samuel vai simplesmente gritar: eis-me aqui, achando que é Eli. Ele vai até Eli e ele simplesmente fala: não chamei, vai deitar, menino. Segunda vez Samuel deita, acho que quando começa a pegar o sono de novo, seu Samuel, ele: eis-me aqui, o que se vê, esse homem quer? Vai lá de novo, o que foi? E simplesmente ele fala: não, te chamei, meu filho, vai deitar. Pela terceira vez, Samuel. Simplesmente Samuel levanta e vai lá de novo a Eli. A Bíblia diz que Eli então entende que o Senhor Eita, meu Deus! estava. Glória a Deus. Irmãos, necessário 3 vezes para Eli compreender que era Deus que estava falando. Aleluia! Para você ver que a comunhão já não era mais a mesma.
Perceba que ele já estava numa fase, vamos dizer assim, que nem a voz do Senhor, missionário Maria, estava conhecendo mais. E existem pessoas assim, É verdade. que simplesmente não sabem discernir quando é Deus, quando é a carne e quando é o diabo. Não tem dom de discernimento. Eita, Pai Santo. Simplesmente se vir aqui a carne e falar, oh, glória, aleluia, eu recebo. Aí não acontece, vai culpar o pregador, ou até mesmo o próprio Deus, não tem nada a ver com o que a carne operou. Então perceba, irmãos, que ele está simplesmente, vamos dizer assim, numa fase debilitada, tanto física, por estar cego e velho, avançado de idade, como espiritual, por não estar punindo, não estar cumprindo o que deveria cumprir diante do tempo e diante do Senhor. Glória a Deus. O interessante é que simplesmente a Bíblia diz que quando Deus fala com Samuel, a luz do templo ainda estava acesa. E Samuel estava dormindo perto da arca. A arca naquela época, todo mundo sabe que simbolizava o quê? A presença de Deus. Deus está falando com quem está perto, irmão, e não com quem está longe. Deus está falando com quem realmente ainda está com a lamparina acesa e não apagada. A Bíblia diz, irmão, que não se acende uma lamparina e se esconde debaixo do velador. Vou mudar a palavra, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Irmão, quando é a lamparina, a Bíblia diz que é colocado como essa daqui, ó, no lugar, pastor, aonde ilumina toda a casa. É simplesmente colocado num lugar aonde vai iluminar, irmãos. Não é aonde vai escurecer, aonde vai apagar o teu brilho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como lamparina, devemos estar no lugar aonde ilumina verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor disse: vão diante dos homens e que as vossas luzes brilhem, para que o nome de Deus seja glorificado. Samuel está no ponto estratégico, no meio de um povo onde o juiz se corrompeu, onde os filhos já estão de qualquer jeito. E Daniel está onde? Samuel está onde? Lá no meio, com uma lamparina acesa, brilhando, pronto para poder levar a luz para o povo que estava vivendo em tempos de trevas. Irmãos, Aleluia. a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado e levanta ao caído. E quantas das vezes eu precisei dessa força, pastor? Glória a Deus. Quantas das vezes eu precisei daquela mão assim, sabe, que se simplesmente te levanta e quando você vai ver está de pé. É, Pai. Ah, mas você não cuidou de igreja no cadeia? Você não é presbítero? É, irmão. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Está achando que ninguém cai, está achando que tem super-herói aqui, está achando que todo mundo é super crente, que ninguém tem aqueles dias, aquelas fases que simplesmente a gente faz assim, ó, não vou pregar, não vou louvar, não vou. Existem dias nas nossas vidas. Dias a qual simplesmente, irmão, o Senhor tem que chegar e levantar, ou simplesmente chegar alguém e falar: assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E tem pessoas aqui hoje, pastor. É, Pai amado. O Senhor está usando eu. De que forma? Deixa a forma, na palavra. Porque não é só aquele que chega assim, diz o Senhor, e te entrega algo, uma revelação, que é usado por Deus. Não, existem pessoas aqui que não têm esse dom, mas têm o dom de ministrar a palavra, a qual é a maior profecia das profecias nos dias de hoje, e sempre será para as nossas vidas. Sempre será a maior profecia, a palavra de Deus revelada para as nossas vidas. Orado seja teu nome. Oh, Pai Santo e amado. Samuel está fazendo isso diante do tempo. Quando fala ministrar, pode atribuir tudo que seja obra, tudo que tem que ser feito. Quando fala em Samuel, ministrava diante do tempo. O interessante, irmãos, é que o Senhor, eu vou tornar a dizer, acha graça em quem não foi levantado ainda, em quem está começando a caminhada, em quem é novo convertido, em quem ainda não sabe pregar, não sabe louvar, não sabe ainda realmente nem qual é o teu lugar dentro da igreja. Olha em quem o Senhor vai achar a graça, presbítero Cristiano. Eu louvo ao Senhor, irmãos, que trabalha desta forma.
Porque muitas das vezes, quando Deus já nos coloca em certo lugar, pastor, nós nos relaxamos muitas das vezes. Simplesmente, como eu estava conversando com o nosso irmão Mateus, né? Falando para ele tomar cuidado, que quando se inicia o ministério, a gente pega pela primeira vez, assedialmente a gente quer pregar. Aí passa os anos, missionária Luana, a gente vai sentir, sabe, aquela dificuldade. O como é difícil ministrar nas igrejas, o quanto é colocar a mão no arado e fazer a obra sem retroceder. E chega certos dias que simplesmente a gente cai em si, a gente perde o desejo de querer. A gente simplesmente, se puder se esconder, a gente se esconde. Se puder ficar quieto só ouvindo, a gente fica. Se puder, então só bater palma, amém. Eu vou só bater palma e eu vou embora hoje. É uma grande responsabilidade, não é fácil. Glória a Deus. Ontem à noite nós deitados dormindo com as crianças na sala, e a mulher que foi, eu falei, estou pensando, vou pregar amanhã, mulher. Ela olhou para mim e deu risada. Eu coloquei a oportunidade, irmão, a noite vai embora, o dia vai embora, mas a mente fica, ó. Aleluia. Porque para a honra e a glória do Senhor, né? Já se passaram 7 anos que eu ministro a palavra. E cada dia que passa, irmão, eu vejo o tamanho e a responsabilidade que é chegar e ministrar algo que muitas das vezes é de Deus, mas a igreja não recebe, não aceita, o povo não acredita. É a carne. Meu irmão, irmãos, nada que Deus usa a falar é em vão, irmãos. Tudo aquilo que Deus já falou e está falando é porque existe dentro da igreja, é porque está acontecendo no meio da congregação. Pessoas que estão vendo aqui gente ministrar, estão julgando quem está pregando e esquecendo de ver que a palavra é de Deus. Estão indo pela aparência, estão esquecendo que é a palavra que deve julgar, ela que deve avaliar. Então, simplesmente, voltando para o texto, com a permissão do Senhor, que tem hora que Deus ele desce o leque e há de nós não falar, né, irmãos? Simplesmente agora Deus chama Samuel, ele depois de tempos compreende que é Deus que está falando e fala, quando ele chamar de novo, você fala isso, meu teu servo, fala que ele te escuta. O interessante, pastor, é que a Bíblia não fala mais nada. Samuel volta dentro de Deus, mas com certeza o sacerdote ele ficou ali, ó. Era para ele estar falando comigo. Aleluia! Eita Deus! Glória a Deus! Sou eu que sou o sacerdote. Meu Deus! Eita, Pai querido! Samuel ainda é uma criança, nem levantado foi no templo. Era para mim estar recebendo esse chamado. Aleluia! Deus. É, Pai amado. Irmãos, você está achando que é só toda vez o seu dia, Aleluia! tua hora, o teu momento? Glória a Jesus! Existe mais vasos escolhidos dentro da casa. Existe mais pessoas a quem Deus tem chamado e vai levantar, eu e você, querendo ou não. Tem gente a qual Deus vai usar aquilo que eu e você perdeu a coragem de dizer no altar. Tem gente que Deus vai usar com o dom a qual eu e você nem buscamos mais. Tem gente a quem Deus vai operar sinais que através da minha e da tua vida Ele não opera mais. Digo isso baseado em mim mesmo. Simplesmente certa vez, mais uma vida penitenciária, cadeia. O culto simplesmente de libertação, 7 dias passou, 7 sexta-feira. O pastor Diego, ele era rígido com os obreiros. E lá nós moramos na mesma série, então não tem como esconder o pastor está jejuando, lendo, orando, não. Ele está vendo. Ele falava, ó, quem não lê, não jejuar, não consagrar, não vigiar, não vai colocar a mão em ninguém, vai ficar lá na porta. O pastor era rígido. E nós íamos. Vou falar algo aqui, mas não se assusta não. É para a honra e a glória do Senhor. Minha esposa é testemunha. 3 dias sem água, sem nenhum tipo de alimento. 3.
Para conversar com as pessoas tinha que fazer assim, ó. Pode ser outro bem, por causa do mau hálito. Fica 2, 3 dias sem comer para você ver o mau hálito. Era simplesmente o corpo de obreiro, era assim, passou 3 dias, outros 15 dias no pão e na água, para simplesmente chegar naquele dia o pastor falar, pode ir, quem Deus mostrar você pode colocar a mão, pode ir. Eu cheguei lá pegando esse ensinamento. Eu cheguei lá e minha esposa simplesmente olhou e eu lembro que ela falava, nós lá fora não consegue não. É difícil abrir mão de cafezinho de manhã. Eu falei, aqui não tem essa não, aqui ou vai ou o pastor não dá oportunidade não. Ou eu não é. É para honra e a glória do Senhor, irmãos. Perdi as contas, quantas das vezes eu jejuei 3 dias ou 15 dias no pão e água para poder fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu tinha um desejo, irmãos, de simplesmente participar e chegar lá, orar, manifestar, não para entrevistar, que eu nunca apoiei, nunca gostei disso. Eu acho, vou nem falar para não julgar os cada um com a sua maneira de ser usado diante de Deus. Mas para mim se manifestar é sai e acabou. Pronto, em nome de Jesus. Então simplesmente eu almejava isso. E eu estou conversando com o pastor Lucas da Assembleia de Deus. E ele falou, não, é só orar, é só jejuar. E nós fizemos uma coisa de louca, a igreja vai dar risada, mas funcionou, irmãos. O pastor falou para nós, vai fazer 3 dias de oração, de Jó. De Jó, jejum de Jó. Nós vai queimar os papéis, nós vai jogar cinza na cabeça, nós vai vestir um manto, 3 dias de oração sem comer e beber. Pastor, nós escreveu no papel ali o desejo que cada um queria, né? Espiritualmente, irmãos. Não era carnalmente não, era dom espiritual. Escrevemos, queimamos, pegamos ali um pouco de cinza, passamos, o cabelo já era duro, ficou mais ruim ainda. E nós vestimos ali um manto sagrado que nós tinha feito de lençol, irmãos. E nós passamos 3 dias sem comer, orando num banheiro, irmão, com a cara na privada, aquele cheiro de urina e festa nas nossas caras. E nós lá. Só que pastor, quando chegou no dia da campanha, simplesmente não precisou orar, missionário Lua. Simplesmente quando começou o culto, passava a pessoa assim já. Meu Deus! Glória a Deus. A Ingrid acompanhou várias vezes, tá aí testemunha, foi lá me visitar. Não tem pra que mentir, não tem pra que inventar história não. Aleluia! Simplesmente não precisava orar. Passou no culto, passou, era na hora. Meu Deus! E era uma palavra, irmão, em nome de Jesus, sai, eu não tinha que ficar insistindo não. Não segurando, enforcando, que é o caso que eu já vi acontecendo. Era sai, você joelha, se prostra, mão para trás, vai se prostrar, e era mão para trás. Só que, por que você está contando isso? Porque, irmãos, hoje Deus já não me usa assim mais. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus não tem chamado na minha vida. Deus vivo, Deus. Simplesmente, irmão, eu parei de ser quem eu era. Parei de buscar como buscava, de orar como orava, de jejuar como jejuava. Simplesmente tive um declínio espiritual, pastor. Não tenho vergonha de dizer, irmão, às vezes a gente atribui atributos para nós que só glorifica, só exalta, mas de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, tá difícil. Já crente que simplesmente vem aqui e reconhece que não está bem espiritualmente, que não está pronto, simplesmente quer vestir uma capa e dizer, está tudo perfeito, pastor, pode me colocar na frente do trabalho que eu vou fazer, o altar está em dia, a vida em oração está em dia, o jejum então nem se fala. Graças a Deus eu não sou desses e nem você. O dia que eu estiver bem, eu vou vir aqui e falar, irmão, eu sou bem, pode pôr para pregar. O dia que não tiver, eu posso ter certeza que eu vou sair fora, vou ficar meu canto. Eu sei, irmão. Louvado seja Deus. É vidas, é o reino espiritual, é uma luta, são cascas de demônio que muitas das vezes só sai com jejum e oração. Não é simplesmente com a coragem, não, vai cá, varão, em nome de Jesus sai. Não esteja orando, jejuando, não, que você vai ver, você não vai passar vergonha. Então, bem, irmão, simplesmente
Carrego umas experiências, pastor, que eu disse quando eu cheguei aqui o primeiro dia. Ao se passar os anos, eu vou contando aos poucos, conforme Deus vai me dando. Os irmãos vão me conhecer e eu vou conhecer a igreja. Essa é mais uma das experiências que eu passei durante os 7 anos que eu fiquei lá dentro daquele lugar. Provi que realmente quando põe a vida no altar, Deus simplesmente usa de maneira poderosa e grandiosa. Vimos Moisés, Josué, tantos e outros, com tantos sinais e maravilhas, e muitas das vezes olhamos para o dia de hoje e achamos que Deus não opera mais dessa forma, que Deus não age. Não, irmãos, não. É eu e você que não busca mais esses dons diante do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta, mas não é para levantar a mão, é só para confrontar, tá? Eu vou levantar porque eu estou ministrando, então é eu. Quem está orando por dom aqui? Buscando dom da parte do Senhor? Eu vou ser sincero, eu mesmo faz tempo que eu não faço assim, não. Vou ser sincero, irmãos. Vou falar que eu estou lá em casa lá pedindo isso e aquilo, não estou. A oração nesse momento, sabe qual que é a minha? Me fortalece, me sustenta, me mantém de pé. Tenho errado, tenho pecado, tenho falhado, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Essa tem sido a minha oração diante do Senhor. Então percebam, irmãos, que os sacerdotes perderam os princípios, os filhos perderam o princípio, mas nada fica impuro diante de Deus. A Bíblia diz: não se deixa se enganar, o que o homem semeia, esse ceifa. Ceifará para a carne, corrupção, para o espírito, a vida eterna. A filha está movida pela carne, está pensando em engordar a matéria física, ganhar um corpinho, vir para o time do GG, louvado seja o nome do Senhor, do Extra G, e simplesmente está esquecendo que tem vidas, indo procurar eles com cordeiro, irmão, para que seja oferecido diante do Senhor e o Senhor possa perdoar os teus pecados. Era uma grande responsabilidade que eles tinham, mas eles estão fazendo pouco caso, estão na porta do templo, da congregação, recebendo prostituta e se prostituindo, enquanto simplesmente o povo está lá buscando ajuda, alguém que possa interceder diante de Deus por ele, porque naquela época Jesus não tinha se manifestado, era necessário o sacerdote pegar o cordeiro e interceder, era uma intercessão, uma ponte, vamos dizer assim, não tinha livre acesso como nós temos hoje. Naquela época o sacerdote era o caminho para chegar até Deus. Aleluia! Mas ele não quer saber. Louvado seja Deus. Digo isso porque se quiser assim, ó, vai ficar aí no banco, vou levantar outros. Espírito Santo de Deus. Tinha tomado a frente, ainda quiser, mandasse alguém pegar a cadeira de roda, a cadeira, colocar na porta e ficar assim lá recebendo, que quando a pessoa quer fazer, ela faz, independente dos problemas, das dificuldades, das barreiras. Quando quer fazer, faz, irmão. Não fica com desculpa, não. Quando quer, a pessoa faz. Quando não quer, é desse jeito, Pai amado. Simplesmente assim. Aleluia. Então vamos ver agora que o sacerdote agora viu que Deus escolheu Samuel. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a vida espiritual de Eli estava tão debilitada que Deus novamente vai falar agora com ele, mas não direto, vai usar um discípulo. A Bíblia diz que Deus envia um discípulo até ele. Irmão, é sacerdote, irmão. É simplesmente como se fosse Arão e Moisés. É simplesmente falar assim, ó, tete a tete. Era uma ponte, irmãos, não tinha que usar Samuel, o discípulo, não. Ela tinha que ser direto, pastor. Eli, esse aqui, Senhor, ó, os teus filhos, o povo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não estava tendo isso. Deus simplesmente fez aquilo que Adão e Eva fez. A Bíblia diz o que, irmão? O livro de Gênesis: não coma da fruta do jardim, o dia que comer, morrerá. A Bíblia diz que na virada do dia Deus descia e falava com Adão tete a tete.
Adão e Eva nu, irmão, sem conhecer o mal, sem ter a vergonha no coração. Simplesmente quando Deus descia na virada de dias, Adão simplesmente, irmão, sem roupa, se apresentava a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Ouvi tua voz soar no jardim e vim correndo falar contigo. Glória a Deus. Mas depois do pecado, pastor, simplesmente Deus desce. Mas Adão, de vez se apresentar ao Senhor, ele ó. Soberano. Adão, onde você está? Que Senhor, ouvi sua voz no jardim e temi. Mas por que, Adão? Ah, porque eu estou nu. Mas quem disse que está? Você comeu, Adão? Quem foi? A serpente. Toda aquela história que nós conhecemos. O que eu quero dizer em nome de Sara, ele está intercedendo por mim. Aleluia. Toda aquela história, irmão, o que eu quero dizer com isso? É que simplesmente o pecado afasta a comunhão, prejudica a intimidade, simplesmente impede a gente de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz esse, que as mãos do Senhor Deus não estão escolhidas para nos ajudar, e nem seu ouvido, mas os vossos pecados e iniquidade encobre o rosto do Senhor para que Ele não nos veja. Então simplesmente, irmão, Eli não está vendo mais Deus, e nem Deus está vendo Eli. Deus está vendo agora Samuel e não mais Eli. Deus simplesmente vai mudar agora, vai trocar o posto. Quem está lá em cima vai cair, quem está lá embaixo vai se levantar. Por quê? Porque simplesmente Deus achou graça de quem estava lá embaixo e deixou de encontrar graça de quem estava lá em cima. Então simplesmente agora, para nós chegar perto de encerrar, isso se Deus permitir, né? Mas simplesmente agora vamos ver agora ele simplesmente receber o profeta. E a primeira coisa que Deus faz é lembrar da promessa. Deus fala: eu disse que a tua casa me serviria diariamente ou continuamente. Era uma promessa de Deus para Eli. Da mesma vez com Arão, que a descendência de Arão sempre tomaria posse do sacerdote, tinha que vir da mesma linhagem. Ele era da linhagem, só que simplesmente perdeu o princípio, e Deus simplesmente agora quebra o vínculo. Ele simplesmente quebra a aliança agora com o homem, e agora ele fala: vou colocar outro, e os que restaram da tua casa vão implorar para ele, para um serviço ministerial dentro do templo, para ter o pão para comer. Olha para você ver a situação, irmão. O homem era quem mandava e desmandava, irmão. Simplesmente, ó, Finé, é de Deus. Aquela parte ali, sabe, pode pegar para nós, que Deus já liberou para nós. Porque todo trabalhador é do teu salário, pode pegar para nós. Agora, pastor, já não tem mais essa autoridade. Agora simplesmente vai ter que humilhar para fazer algo dentro do tempo, para ter o sustento para a tua casa. Aí tem pregador: Deus não humilha ninguém. Aleluia. Não humilha? Jesus, aleluia. Deus não envergonha ninguém. Aleluia. Pai amado, aleluia. Não envergonha? Meu Deus. Aleluia. Anda de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, você vê, irmãos? Pai amado. No honra que Deus confiou, não permanece firme não, irmãos. Você vai ver. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o sal, quando ele perde o sabor, o teor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. É Bíblia isso. E a Bíblia diz: e vós são o sal da terra e a luz do mundo. Nós, igreja, perdeu o sabor, ou seja, perdeu a presença, o Espírito saiu da igreja, irmão. O estado do homem vai ser 7 vezes pior, irmão. Vai ser humilhado, vai nessa achando que não, irmãos. Aleluia. Perca o sabor, perca a presença, perca o Espírito Santo, você vai ver. Se não humilha, se não é envergonhado. Pai amado. Aleluia. Está acontecendo isso com Eli, com a tua casa. E Deus simplesmente usa o profeta, os discípulos agora, e fala: os teus filhos vão morrer ambos no mesmo dia. Interessante, pastor, é que agora a gente vai ver os filisteus, se não estiverem enganados, travaram uma batalha com o povo de Israel. E quem vai na frente? Filipe, né? O interessante é que, irmãos, eles, numa hipocrisia, Aleluia. eles levam a arca para a batalha.
coisa que eu pegar, irmão, e vir para a igreja sem a presença de Deus e trazer a Bíblia. Aleluia. Chegar aqui na igreja, não tem Deus, não tem Espírito Santo, só vive no pecado. Toque. Meu Deus. Até gravar, não vai fazer nada, Bíblia. Não vai adiantar de nada. Pode levar a arca, pode carregar a Bíblia, pode carregar o melhor terno, o melhor sapato, o melhor vestido. Se a presença não tiver, irmão, a batalha está perdida. Foi o que aconteceu, irmãos. Ao fim, estou na batalha, o povo está na batalha, a arca está, mas Deus está onde? Na batalha que não é. Eita, papai. Então perceba, irmãos. Por isso que tem aquele louvor, quer louvar, traga a presença de Deus, quer, né? Eu acho muito bonito, mas não gravei a letra ainda dele. É a presença que faz a diferença. Glória a Deus. É a presença. É o temor, é a obediência. É o Espírito Santo de Deus ainda, irmão, que faz a diferença na vida de quem ministra, na vida de quem louva, na vida de quem cultua, na vida de quem exerce algo espiritual na presença do Senhor. É a presença. Glória a Deus. Perdeu a batalha. Ao fim, amor. Chega alguém e fala: seus filhos morreram. Ele então colocar na cadeira. Que final de história. Triste. Páscoa. Cordeiro. Jesus. Sacrifício substituído. Boi, cordeiro, pombo, ovelha e aí vai. Eram os animais usados na época. Hoje, Jesus Cristo. Glória a Deus. É coelhinho com duas ovelhas, não. Aleluia. Interessante, pastor. No start, já vou encerrar, irmãos. Estava lá hoje eu e minha esposa. E após o start, nós sentamos lá, assistimos um filme, Uma Carta para Deus. Já encomendo aos irmãos assistir, bom o filme. Uma Carta para Deus. É um jovem que tem câncer e ele evangeliza as vidas das pessoas através da carta. Pode assistir, que o irmão não vai se arrepender, não. E eu e minha esposa assistimos hoje. E nós lembramos 2 ovos da Páscoa, nós tínhamos comprado para presentear o Samuel e a Elisa. Aí eu falei: agora é mal do ovinho, né? Chocolatinho para acompanhar. Pegamos, estamos lá comendo. E quando acabou, a minha esposa olhou para mim assim e lembrou que eu tinha falado para ela: quando eu soube que ela comprou para as crianças, não comprou para mim, pensa num homem bravo. E você não comprou para mim? Ela: você tem dinheiro? Olhei pro Samuel, não vou dar. A Elisa. Daqui a pouco a Elisa tem um coração do tamanho do. Simplesmente ela catou metade do ovo. Mãe, a senhora, falei. Aí tu vai dividir comigo, tá garantido. Deu metade do ovo. E nós comemos essa metade, pastor. Quando acabou a metade, tava tão bom que ela olhou pra mim e falou: sabe o quê? Devia ter comprado mais. Respirei fundo, não falei nada, o que é? Mas deu vontade, eu falei para comprar mais. Então perceba, irmão, sensação momentânea, prazer de um chocolate, alegria momentânea, a qual o mundo, o povo aí fora está festejando. Talvez alguma casa hoje esteja aí comendo ovo, fazendo churrasco, se juntando em família. Mas depois que acabar essa festa, passou. Só vai ficar o desejo de querer mais. E se não tiver dinheiro para comprar, Luiz, outro ovo, vai entristecer. Vai ficar só o sabor. Mas aqui não, irmãos. Primeiro dia da semana, mas se Deus quiser, se Jesus não voltar, ainda vai ter mais culto para nós celebrar. Vai ter mais alegria dentro da casa do Senhor, mais paz para o nosso coração. Por quê? Porque estão atribuindo algo a quem não pode dar e não tem. Mas nós não estamos aqui buscando quem tem e pode nos dar, irmãos. E não é momentaneamente, é todos os dias de nossa vida. Dá para aplaudir o Senhor? Nada contra o coelhinho, muito menos contra o ovo da Páscoa.
passa. Se alguém tiver algum para me dar aí, eu levo embora. É que simplesmente, irmão, a gente vê aí simplesmente o povo, sei lá, não sei se é se enganando ou enganado, simplesmente buscando algo que não vai funcionar, não vai dar certo. Entre aspas, não pode até começar bem, mas depois o final é triste, é lamentável, é choro. Mas nós não, nós estamos buscando algo incorruptível, irmão. A coroa eterna, a vida eterna, a salvação, a morada no céu. Nós estamos diante de alguém que deu a vida por mim e por você, que está abençoando o primeiro dia da semana e vai abençoar o resto, em nome de Jesus, porque está profetizado pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lembrei do quiabo agora. Comi mais, passei mal. Glória a Deus. Simplesmente, irmãos, o Senhor Deus também tem cuidado de mim e da minha esposa grandemente. Aleluia. Eu vou testemunhando aqui, eu não vou testemunhar porque não tem tempo para isso. E Deus proverá outro dia, né? Mas realmente o Senhor tem sido bom conosco, pastor. Glória a Deus. Além da salvação de nossas almas, que é o principal motivo de nós estarmos aqui e nos alegrarmos na presença do Senhor, se for abrir o caderno, existem muitos motivos. Porque o Senhor Deus tem estendido as tuas mãos. Eu acredito que tem mais gente aqui que pode vir aqui dizer o mesmo. Então, irmãos, não importa o que esteja passando, o Senhor Deus tem cuidado de mim e vai cuidar de você. Para encerrar, simplesmente, o Senhor hoje está falando com Samuel. Pessoas que, embora não conheça a Deus de maneira literalmente, mas irá conhecer, porque o Senhor Deus há de se revelar cada dia em nossas vidas. Não conhecemos todos, irmãos, dia após dia estamos aprendendo. Glória a Deus. E o Senhor dia após dia tem se manifestado, tem se revelado a mim e a você. Simplesmente Deus ele vai terminar o que começou na minha e na tua vida. Eu desde já agradeço a Deus, o pastor, por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. De todo o meu coração, que Deus abençoe grandemente o Senhor. Louvado seja Deus. Todo mundo da igreja, minha casa, todos sem exceção, irmãos. Saia daqui alegre, saia daqui com esta palavra. A palavra de Deus, ela não vem por acaso, ela tem propósito, tem direção. Ela simplesmente vem e ela simplesmente fala com a alma, alimenta o espírito, encoraja o crente, dá fé à igreja, fortalece, levanta os caídos. Simplesmente ela opera o que ela tem que operar nessa noite. Eu louvo o Senhor por ver o Senhor Deus operar, como também viu o Senhor Deus operar pela vida de outros que pregaram aqui. Não posso atribuir isso só para a minha vida, louvado. Não, tem mais gente que vem aqui, o Senhor Deus opera. Tem gente que pessoas vêm aqui pregar e eu estou lá fora e eu estou me segurando para não chorar, eu estou me segurando para não se derramar na presença do Senhor. E saio daqui satisfeito que o Senhor Deus operou através da vida dos servos e das servas deles que estão neste lugar. E eu te digo, irmãos, quando eu disse aqui, eu lembro que uma das primeiras coisas que o Senhor Deus pediu para me liberar para a igreja, para o pastor, era que Deus ia levantar pessoas aqui para ajudar, que Deus ia usar pessoas aqui grandemente, porque Deus tem achado graça na igreja. Quando fala graça, não é só na vida do pastor, não, é na minha e na tua. Da mesma maneira que Deus acha falta, Ele também acha graça. A falta o Senhor Deus está tratando, mas a graça o Senhor Deus está derramando sobre nossas vidas. Para encerrar, vamos aplaudir o nome do Senhor. Obrigado, pastor.